Olá, gente, boa tarde. Então, aí a gente vai dar prosseguimento, né, ao gênero poesia, e eu vou pedir que vocês coloquem lá na página 12 do livro de vocês, no capítulo 4, né, tem uma poesia de Olavo Bilac, um poema de Olavo Bilac, e ele fala sobre as formigas, na verdade, né? Então, acompanhem aí. As formigas. Cautelosas e prudentes, o caminho atravessando, as formigas diligentes vão andando, vão andando. Marcham em filas cerradas, não se separam, espiam de um lado e de outro assustadas e das pedras se desviam. Entre os calhaus vão abrindo caminho estreito e seguro, aqui ladeiras subindo, acolá galgando o muro. Esta carrega a migalha, a outra, com passo discreto, leva um pedaço de palha, outra uma pata de inseto. Carrega cada formiga aquilo que achou na estrada, e nenhuma se fatiga, nenhuma para cansada. Vede, enquanto negligentes estão as cigarras cantando, vão as formigas prudentes trabalhando e armazenando. Também quando chega o frio e todo o fruto consome, a formiga que no estio trabalha não sofre fome, né? Recordai-vos todo dia das lições da natureza. O trabalho e a economia são as bases da riqueza. Então aí, esse poema, né, ele fala a respeito das formigas, mas o que a gente pode extrair aí, na verdade, de análise, assim? O que vocês perceberam em relação a esse poema, né? Eu, por exemplo, percebi, né, que tem uma ligação muito forte com aquela fábula da cigarra da formiga, né? Da cigarra e da formiga. Por quê? Na fábula há aí uma crítica também aos músicos, né? E as formigas que representam as formigas e as abelhas, né, elas têm uma representação, e aí a gente pode pensar na questão social, né? Elas têm uma representação, elas representam a classe trabalhadora, a classe operária, a classe que produz, né, que está ali, né, as abelhas inclusive, né, as abelhas principalmente, porque as abelhas produzem o mel, né, e elas trabalham, elas têm aquilo focado, né, aquela determinação para o trabalho, a organização, né, e as formigas também, elas são muito organizadas, então tudo com elas, né, pelo esforço, né, que elas fazem, né, pelo esforço e pela união, né, elas conseguem a união faz a força, né? Além disso, né? Além de serem mais fortes, né? Porque elas conseguem, inclusive, atacar insetos maiores, né? Elas conseguem se alimentar de insetos maiores justamente porque elas atacam ali aos montes, né? Ou ainda animais mesmo, né? E aí as formigas, né, elas conseguem, pelo esforço delas, né, ter o seu sustento, né? E aí, diferente da cigarra, que ela não tem essa mesma... A cigarra, ela tem um outro processo, né? A cigarra, elas não trabalham juntas, elas não têm essa questão de unir-se para trabalhar, para construir uma casa, né? Elas brotam do chão, né? Elas são como sementes, né? Não sei se vocês já viram as cigarras, quando elas saem, né? Então, são diferentes. Então, a cigarra, ela representa o músico, na verdade, né? Aquela ideia, aquele preconceito que se tem que o músico não faz nada, né? O músico não trabalha, o artista, na verdade, né? O artista, ele é considerado uma pessoa... Até hoje, né, as pessoas têm preconceito em relação poxa, vai ser músico, mas músico não dá dinheiro, as pessoas têm ideia de que o trabalho, né, o trabalho é aquele que vai dar um sustento, que vai dar um lucro, é aquele trabalho
você tem ali aquele, né, aquela ideia de estar no escritório, enfim, né, que não seja algo relacionado a artes. Então aqui eu vejo uma ligação muito forte da fábula, né, da cigarra e da formiga. Além disso, né, ele vai traçando, na verdade, né, e aí a gente tem um sujeito aí também no poema, vai traçando vai traçando, adjetivando, né, na verdade, né, cautelosos, prudentes, né, eles diligentes, né, na verdade, que também tem a ver com cautela e com prudência, né, se vocês viram no dicionáriozinho, no vocabuláriozinho. Então ele vai traçando uma descrição em relação a essas formigas, certo? Tanto é que ele fala no final, assim, né, o eu poético, o eu lírico, né, que está distanciado do autor, né, na verdade, lembra que eu falei, né, que nos textos, de um modo geral, e aí a gente está, já que a gente está analisando a poesia, né, existe esse sujeito, na verdade, né, o sujeito que emana do texto, o sujeito é aquele que não é propriamente o autor, o sujeito autor, mas esse é o lírico que aparece aí na poesia, no poema. Né? E aí no final ele fala assim: recordai-vos todo dia das lições da natureza. O trabalho e a economia são as bases da riqueza. Quer dizer, uma coisa bem contestável, né, assim, né? O que a gente considera rico, na verdade? Rico é o quê? É só o financeiro? É só o dinheiro? Né? É muito relativa essa questão da riqueza, da valorização da riqueza, né? do dinheiro, né? Tá certo que a gente tem que trabalhar e a gente tem que ter a coisa do sustento, né? Trabalhar, ganhar o pão de cada dia, isso daí é um valor, né, que a gente tem também, mas considerar isso são as bases da riqueza, né? Não é só isso, né? Não é só isso que traz a felicidade. Vocês acham que as formigas são felizes? Vocês acham que as abelhas são felizes? Bom, deu pra gente perceber, né, pela estrutura desse poema, né, dessa poesia, que ela é composta por estrofes, né? A gente percebe que há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estrofes. E cada estrofe dessa, né, que é esse conjunto aí, né, cada estrofe, né, que apresenta um conjunto de 4 versos cada uma, né? Os versos nós podemos contar aí. Tem essa estrutura, apresenta essa estrutura, na verdade, né? E também há uma rima aqui, né? Prudentes, né? Atravessando, andando, prudente, diligente, cerrada, assustada, espia, desvia, né? Essas rimas, né? Elas também vão dando uma certa musicalidade, né? Cautelosos e prudentes, o caminho atravessando, as formigas diligentes vão andando, vão andando. Então vai dando uma certa musicalidade na música, né? Na letra né? Na verdade, não no poema, né? Por que nessa questão da poesia e da música estarem basicamente ligadas, né? Porque não se sabe ao certo qual é a origem, né? Do que veio primeiro, se foi a música ou se foi a poesia, né? Alguns dizem que foram os dois, né, ao mesmo tempo. O que se sabe, né? E aí a gente tem um livro chamado Literatura Latina, da Zélia de Almeida Cardoso, e aí ele fala da questão das poesias que eram, na verdade, tinha essa origem, né, o grego, né, que o pastor, né, que cuidava das ovelhas, na verdade, né, ele tinha tempo,
para entoar cantos, para falar, né, dos elementos que ele estava vendo, né? E aí ele tinha espécies de disputas, né? Disputas de versos, né? Disputa de poesias, de canções entre eles, né? E aí a melhor forma de memorização, né, desses textos, dessas rimas, né, é você musicalizando. Então eles utilizavam muito da música, né? E aí tinha um instrumento que era a lira, daí veio também o lirismo, daí veio também o eu lírico, né, que é aquele instrumentozinho, aquela a lira, né, que eles utilizavam para poder conseguir memorizar, né, esses versos e aí participar dessas disputas, né? E aí depois, né, a partir disso, você tem também os romanos, né, que beberam muito, se apropriaram muito, além dos gregos, né, eles tinham os etruscos também, a poesia fesquenina, né, que a gente chama dos versos fesqueninos, e aí também trouxe essa questão da estrutura, né, a origem, né, da nossa literatura, da literatura latina veio originalmente pelos versos, né, se a gente for pela poesia, pelas poesias, né, na verdade. Ok, gente? Então, continuando aí, certo? Ele vai falar lá na página 16, né, que o poema geralmente é organizado em estrofes e versos. Geralmente é organizado em estrofes e versos, lembra que eu falei, né? A poesia contemporânea, e a partir aí a gente tem essa ruptura, né? E aí o modernismo também trouxe essa ruptura da estrutura do poema, né? O poema geralmente é organizado em estrofes e versos e pode não apresentar rimas, tá? A voz que fala no poema é chamada de eu lírico ou eu poético. Nesse gênero, as palavras são trabalhadas de forma especial, por meio das figuras de linguagem, rimas e jogos de palavras a fim de construir o sentido do texto e também o ritmo, né? Esse ritmo, e aí, já que é uma arte que utiliza as palavras, ela vai utilizar muito dessa questão das letras, dos sons, ok? E aí, entendendo essa questão da arte das palavras, né, e das expressões e dos empregos, dos significados das palavras, você entra no campo das figuras de linguagem, certo? Então, na página 17, né, tem aquela primeira figura de linguagem que aparece aí, que é a personificação. A personificação, né, tornar-se persona, né, algo que é inanimado, né, a princípio é inanimado, né, ou ainda algo que no mundo real não tem a possibilidade de se tornar humano, de se tornar pessoa, como por exemplo os animais, né? Então, no poema do Olavo Bilac, né, há também, se você alia, né, se você personifica porque você humaniza, você compara com o ser humano, né, você compara as formigas com o labor humano, com o trabalho do ser humano, né, com essa questão da valorização do trabalho, da economia, da riqueza. Isso, a formiga, ela não tem essa noção, né? Quem tem essa noção somos nós, né? A formiga, ela age pelo instinto dela, né? E aí, quando você tem, né, as formigas, as cigarras cantando, quando você fala assim, cigarra cantando, a cigarra, ela canta, né? Mas o cantar, né, ela emite um som, e a gente fala que a cigarra canta. Mas a cigarra, ela cantar, né, é uma ação humana. Então, aí, essa primeira figura de linguagem que vai aparecer aí, né, é o que a gente chama de personificação, certo? Nas fábulas nós temos as personificações, nos apólogos há também essa questão da personificação, né? Hoje em dia
o sol está sorrindo para nós, né? Enfim, né? Então essa é a questão de personificar, de tornar pessoa esses elementos e, né, que não tem propriamente na realidade como tornar-se pessoas, certo, gente? Então, beijos, até mais.